Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Boa aula! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares e estamos aqui para mais uma aula nossa para o nosso projeto para o Enem. Nossa aula de hoje é a aula de número 22 e vai tratar de uma habilidade específica de cobrança na nossa prova de linguagem, seus códigos e suas tecnologias no final do ano na prova do Enem. Vamos ver do que trata a habilidade da nossa aula de hoje. Nossa aula fala sobre reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. É a nossa famosa norma culta, o assunto que vamos tratar na aula de hoje. Vamos então estudar melhor a habilidade que o Enem quer cobrar de nós no final do ano. Por ser a variante convencional, a norma culta possibilita ampla comunicação entre os usuários da nossa língua e deve ser utilizada sempre que o contexto exigir. Você já reparou que os textos oficiais, os contratos, as leis, as redações de concurso privilegiam essa variante? Isso é normal e altamente desejável, ok? Que nós, na verdade, sempre usemos a norma culta. Tranquilo? Afinal, se já verificamos a necessidade de observarmos o contexto antes de selecionar o tipo de linguagem que utilizaremos, também já deixamos claro que à medida que aumentam nossas responsabilidades profissionais e a nossa curiosidade em relação ao mundo, também aumenta a necessidade de utilização e reconhecimento da norma culta nas diferentes situações de comunicação. É aquilo, né? Para cada situação, para cada contexto, um tipo de linguagem a utilizar. A mesma linguagem que eu utilizo num congresso, num seminário, numa redação de concurso, a norma culta não precisa estar presente, por exemplo, numa linguagem cotidiana, mais informal, mais coloquial. Mas é bem importante que você saiba quais são todas as utilizações da norma culta em evidência. Tudo bem? Tranquilo? Vamos começar analisando um caso. Pegamos aqui uma questãozinha de vestibular de São Paulo, bem antiga. Ao ler o texto a seguir, alguns leitores podem ter a impressão de que o verbo achar está flexionado equivocadamente. Olha o texto que a prova da Unicamp na época cobrava. Era do terror. Assessores de Itamar filosofam que governo justo é aquele que entra do lado do mais fraco. Como consideram a inflação resultado de conflito na distribuição de renda, apregoam cadeia para quem acham que abusa nos preços. Textinho saído no jornal Folha de São Paulo, de 94, bem antigo texto. Aí a prova da Unicamp cobrava 3 questões. A quem o jornal atribui a opinião de quem abusa nos preços deve ir para a cadeia? Do ponto de vista estrutural, o que produz a sensação de que existe um desvio de norma culta quanto à concordância? E explica por que não existe erro algum. Questão tipo daquela questão pegadinha na hora da prova. O aluno é levado a acreditar que existe um erro de concordância. O que acabou acontecendo no texto? Vamos reparar? O texto, presente em jornal com grande tiragem, reflete sobre o posicionamento dos assessores do ex-presidente Itamar Franco, antigo presidente nosso da República. Ainda que esteja dentro da norma culta, a proximidade entre os termos quem e acham produz uma sensação de erro para o leitor, que pode ser levado a acreditar que o redator, no caso do recorte do jornal, considerou o pronome e não o termo assessores como sujeito do verbo achar. Era simples a solução. Nesse caso, seria melhor reestruturar o período, inserindo, por exemplo, o pronome eles, para quem eles acham, e deixando então assim a construção mais clara. Repare, pessoal, que na verdade, quando a gente está diante de uma construção, é bem importante o correto uso do pronome, a correta concordância, para justamente você não gerar equívocos como esses na leitura de um trecho de jornal. Tudo bem? É daí que a gente apregou a importância da utilização correta mesmo daquilo que a norma culta ensina. A norma gramatical brasileira daquilo que a gente pretende usar nos nossos textos. Tudo bem? Quando utilizamos a norma culta, podemos ser compreendidos por um número maior de pessoas e ter acesso a mais experiências sociais ou culturais. Para isso, no entanto, não basta conhecermos as regras gramaticais. Temos também que apresentar bastante cuidado na construção das nossas frases, para que a clareza seja sempre preservada. E isso serve tanto para textos que só lemos escritos ou então textos falados. A clareza ela vai estar muito bem ajudada se a norma culta mostra isso com bastante evidência. Uma correta pontuação, uma correta colocação de um pronome, uma regência bem aplicada, o uso correto de um pronome relativo. Todas essas questões são questões importantes e que o Enem cobra nessa habilidade que estamos tratando, a habilidade 27. Vamos continuar?
Existem dois tipos básicos de variedades linguísticas, pessoal. Os dialetos, que são as variedades que ocorrem em função das pessoas que utilizam a língua, ou seja, dos emissores, e as variedades dos registros, variedades que ocorrem em função do uso que se faz da língua, o que depende do receptor, da mensagem e da situação. Embora sejam extremamente numerosas as variantes decorrentes dessa divisão, vamos concentrar nossos estudos em três, ok? As variantes regionais, as sociais e as variantes de registro. Dentre os vários aspectos de norma culta que podemos tratar, que podem ser cobrados no Enem, vamos destacar aqueles que são expressos na matriz de referência da prova. Um primeiro elemento bastante importante que precisamos tratar são os elementos de referenciação. Quem seriam esses elementos de referenciação? Por exemplo, imaginemos o seguinte fragmento. Gostava da Maria, ponto. Sua mãe era minha professora. Se quiséssemos unir os dois períodos acima em um só, poderíamos utilizar um pronome relativo para isso. Como há uma relação de posse subentendida, sua mãe é a mãe da Maria, o termo apropriado para ligar ambas as orações seria o pronome relativo cujo. Dessa forma, o fragmento ficaria: gostava da Maria, cuja mãe era minha professora. Reparem aqui, pessoal, como a gente repara que tem duas orações unidas, na verdade, pela presença do pronome relativo cuja. E é esse pronome relativo cuja que vai traduzir a noção de posse. Em vez de eu ter dois períodos desconectados, eu faço a relação da ideia da posse entre a primeira sentença e a segunda por meio do pronome relativo. Repare que o pronome relativo cuja, como mostra cuja mãe, ligada a Maria, feminino, por isso que o pronome foi flexionado para o feminino também. Tudo bem? Esse é o correto uso do pronome relativo, sobretudo quando ele está ligado à questão de posse. Tudo bem? Outro ponto importante, ainda dentro desse tópico, é o uso dos pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa. Imagina, por exemplo, a sequência. Se você não se cuidar, o resfriado vai te pegar. Reparem aqui como nós temos um uso inadequado de duas sentenças que não estão sendo equivalentes entre si. Se você, pronome de terceira pessoa, não se cuidar, aí um pronome também. O resfriado vai te pegar, o pronome pessoal de segunda pessoa. Está vendo aqui, então, uma falta de paralelismo no sentido da utilização dos pronomes. Se você escolher utilizar o você, terceira pessoa, precisa manter até o final a estruturação em terceira pessoa também. Isso é um erro bastante comum na nossa linguagem, sabiam? Se você não se cuidar, o resfriado vai te pegar. Como poderíamos fazer, hein? Precisamos trocar o pronome de segunda pessoa por um pronome de terceira pessoa. É daí que vem uma grande dúvida nossa. Existem alguns pronomes de terceira pessoa. Se é masculino, singular, quem se encaixaria? O pronome o ou o pronome oblíquo lhe. Os dois são de terceira pessoa. No entanto, quando estudamos gramática, sabemos muito bem que cada pronome oblíquo desse tem um uso adequado. Os pronomes oblíquos, que são os o, os, as, só servem para complementar quando são usados na função de objetos diretos. Já os pronomes oblíquos lhe, lhes, só podem complementar um verbo quando estão relacionados a um objeto indireto. Repetindo, os pronomes o, os, as, só podem funcionar como objetos diretos, complementam verbos transitivos diretos. Já os pronomes oblíquos, que são lhe, lhes, só podem funcionar como objetos indiretos, complementando os nossos verbos transitivos indiretos. Como é que a nossa frase então ficaria? Precisamos lembrar, o resfriado vai te pegar, que a construção vai te pegar é uma construção de verbo transitivo direto. Como é que ficaria a resposta então? Se você não se cuidar, o resfriado vai pegá-lo. Por quê? Aqui você tem uma construção do verbo pegar, juntando com o pronome oblíquo o, só que, na verdade, quando você forma um verbo terminado em R, acrescenta-se a formação lo, o Lzinho acrescentado ao pronome oblíquo o. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a regra da adequação do uso do pronome? Isso é bem importante e bastante cobrado em prova. Tranquilo? Vamos a mais um caso. Quando estudamos, além dos elementos de referenciação, tempos e modos verbais. Um vício linguístico que se convencionou chamar, hoje em dia se utiliza demais, principalmente com o pessoal que trabalha ao telefone, o pessoal do telemarketing, é o gerundismo. Também tem sido figura constante em provas. Veja o caso seguinte. Senhor, nós vamos estar entregando seu pedido dentro do prazo prometido.
Se você reparar, o uso do gerúndio aparece na construção, nós vamos estar entregando. Isso não é correto na língua portuguesa. Vamos ver por quê? Dentro da norma culta, não se pode usar a sequência ir, mais estar, mais gerúndio, para representar o futuro. Para adequar o enunciado à linguagem padrão, como nós deveríamos escrever? Senhor, nós entregaremos o verbo no futuro do presente, ou vamos entregar seu pedido dentro do prazo prometido. Deu para perceber como é que se dá a construção errada? O gerúndio é correto, mas sobretudo quando eu estou desempenhando uma ação momentânea, mutuamente, digamos assim. Já o futuro do presente que é usado para mostrar algo no futuro, indicar algo no futuro. No caso, o gerundismo apresenta uma construção inadequada entre três construções verbais, o ir mais o estar mais o verbo no gerúndio. Isso é um fenômeno que a gente traduz então chamado de gerundismo. É outro fenômeno bastante cobrado nas provas do Enem. Tranquilo? E mais um elemento importante dentro dessa cobrança de norma culta, a famosa palavra ser. Como é que essa palavra ser pode ser entendida? No caso de sujeito indeterminado, há emprego de verbo, sendo ele intransitivo ou transitivo indireto ou de ligação, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome indeterminador do sujeito, o pronome ser. Repare essas três frases, por favor. Precisa-se de emprego. Não se vive bem aqui. Ainda se é bobo neste país. Se você conseguir reparar, os três verbos já estão assinalados. E do lado deles, sempre aparece a figura, a palavra ser, em questão. Quando você analisa precisa-se de emprego, sabe-se que alguém precisa-se de emprego. Não estou dizendo quem. Aqui você está diante de um verbo transitivo indireto, com o auxílio da preposição de, e no caso a preposição servindo ali para indicar como que eu estou diante de um objeto indireto. De emprego, meu objeto indireto. O pronome ser funcionando ali então como um índice, um pronome indeterminador do sujeito. Reparem, na verdade, quando você estiver então diante de uma palavra ser ao lado de um verbo transitivo indireto, pode anotar sempre que é certo, é a regra. Esse ser funciona como um pronome determinador do sujeito. Tudo bem, pessoal? Mesma coisa no segundo exemplo. Olha a minha segunda frase. Não se vive bem aqui. No caso agora, eu não estou diante de um verbo viver, que é transitivo e indireto, mas é um verbo que não precisa de complementação. Viver. Não se vive bem aqui. É um verbo intransitivo. Ao lado de um verbo intransitivo, podem sempre anotar, apareceu a palavra ser funciona como um pronome determinador. É só testar. Quem é que não se vive bem aqui? Não sei, eu só sei que não se vive bem aqui. Tudo bem? Toda vez que o pronome ser estiver diante de um verbo intransitivo, transitivo indireto, e o terceiro e último exemplo, um verbo de ligação, olha o nosso exemplo, ainda se é bobo neste país. Olha mais uma vez a palavra ser do lado de um verbo, só que agora ele não é transitivo indireto, ele não é intransitivo, é um verbo de ligação. Ainda se é bobo nesse país, e esse ser funcionando também como um pronome indeterminador do sujeito. Nas três situações, pessoal, estamos diante de verbos cujo sujeito é indeterminado. E a palavra ser ajuda a indicar esse processo de indeterminação no sujeito. A ação é feita, só não consegue se distinguir por quem. Tranquilo? E o último caso, a palavra ser, muito cobrado nas provas, é a nossa famosa e velha voz passiva sintética pronominal. Ela só pode se realizar com verbos transitivos diretos, ou com verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Olha o nosso famoso exemplo, frase que aparece demais nos livros de gramática, compra-se casa. Reparem que está bem correto o uso, não? Olha, a palavra ser, do lado do verbo comprar, funcionando ali como um verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Compra-se casa. Se você inverter o processo, é como se eu tivesse dito que casa é comprada. Na verdade, então, para que funciona esse pronome ser? Esse pronome ser, olha como é que a gente explica. Nesse caso, casa funciona como sujeito. Se tivéssemos escrito, em vez de casa, casas no plural, como é que nós teríamos? Compram-se casas. É só você inverter mais uma vez. Lê comigo. Casas são compradas. Ou seja, o sujeito vai para o plural, o verbo se modifica. Então, por isso que na voz passiva sintética, o verbo também tem que ser flexionado para o plural. Compram-se casas. Tudo bem? A palavra ser funcionando, então, mais uma vez, como um pronome. Um pronome que agora não é indeterminador do sujeito. É um pronome que funciona como um pronome apassivador.
A regra é a seguinte, pessoal. Quando o se estiver do lado de um verbo transitivo, indireto, intransitivo ou de ligação, ele é um pronome determinador do sujeito. Quando ele aparecer do lado de um VTD, verbo transitivo direto, ou direto e indireto ao mesmo tempo, essa palavra ser funciona como um pronome apassivador. Tudo bem? Espero que tenham compreendido alguns casos importantes da nossa norma culta. Uma boa prova para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 22. Bom estudo e até a próxima aula!